amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na verdade, os últimos domingos, com os últimos programas, foram dedicados ao Evangelho celebrado. É Evangelho também, e sobretudo celebrado. O momento mais importante em que se lê um texto bíblico é na Assembleia Litúrgica, não em particular. A Bíblia não foi escrita para ser lida em particular apenas, ou apenas para ser lida numa sala de estudos. A Bíblia foi escrita para ser proclamada. E no começo da cristandade, quando a maior parte dos fiéis eram analfabetos, o que se podia exigir era a escuta, e somente a escuta, porque pouquíssimas pessoas sabiam ler, e somente gente de muita posse podia se permitir ter em casa um rolo da Sagrada Escritura com um ou mais livros escritos. Não estava ao alcance de cada mão como nós temos hoje. Nós chegamos ao fim dessas reflexões ou meditações, ou aprofundamentos, como queiram. E agora, depois de refletirmos, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós vamos iniciar um estudo aprofundado dos Atos dos Apóstolos. Há muitos anos que eu dirijo este programa na televisão. É possível que eu já o tenha dado, mas faz muito tempo. Fazem muitos anos e eu não me recordo quando o dei pela primeira vez. Então, nós vamos repetindo, não só inovando e esclarecendo também. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você, meu irmão, minha irmã, que todas as manhãs de domingo convive conosco e neste programa catequético, teológico, de cunho bíblico, experimentamos sempre mais sobre nós e sobre a nossa vida o amor de Deus. Nós esperamos que os últimos programas que fizemos junto a vocês tenham servido para alimentar, sobretudo, a própria fé e o próprio amor à Eucaristia, que é palavra e pão. Padre? Muito bem. Nós não podemos começar os Atos lendo o primeiro capítulo, claro. Nós precisamos de uma introdução. E este programa, talvez o da semana que vem também, sejam dedicados à introdução. Vamos dizer o que todos sabem ou poderiam saber. Um mesmo autor, isto é, uma mesma pessoa, escreveu tanto o terceiro Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. Como sabemos disso? O vocabulário é igual, a fraseologia é igual, a gramática é semelhante, a sintaxe é semelhante, há um núcleo de palavras que são preferidas de Lucas, é o seu estilo pessoal, e isto aparece tanto no terceiro Evangelho quanto nos Atos dos Apóstolos, que passamos a estudar a fundo nestes próximos encontros nossos. Quem era esta pessoa? Quem era este autor? De Lucas
se dizem algumas coisas. Primeiro, o nome. Temos certeza que realmente, se chamasse Lucas, ele não assina em nenhum lugar o próprio nome, nem no Evangelho e nem nos Atos. Temos certeza de que ele se chamava mesmo Lucas? É uma tradição antiquíssima que se fixou num nome de segunda grandeza. Não um apóstolo, não um dos 12. Se fixou neste nome, que é grego, é possível que esta tradição seja uma tradição atendível. Que se pode dizer deste Lucas, que não deixou nenhuma bibliografia. Tradições seguintes disseram isto: era médico, morreu muito ancião, muito velho, com mais de 80 anos. Para aquela época, era mesmo velho. Não se casou a vida inteira, foi celibatário. Conheceu de perto a Virgem Maria, de quem foi pintor de um quadro que se encontra na Itália. Que mais se fala de Lucas? De origem antioquena, padre? Não, origem grega e deve não ter conhecido a Palestina, escrito em algum lugar da Grécia, que nós não sabemos precisar onde. Certamente teria sido um prosélito judeu ou um aspirante ao judaísmo, embora de origem pagã, que depois se converteu ao cristianismo. Ora, de tudo isto que eu acabei de dizer, a única coisa certa mesmo é que era um prosélito judeu, que se converteu ao cristianismo pela metade do século I. O resto, todo o resto, é absolutamente legendário. E não resiste a uma crítica mais profunda. Quando o senhor fala que todo o resto é absolutamente legendário, o senhor quer dizer que todo o resto são apenas conjecturas, hipóteses? Não, não são hipóteses, são invenções. Vamos dar o termo certo. Quanto à genealogia ou nascimento ou a identidade de Lucas... Como se pode dizer que ele era médico? Então, eu acho que... E como que a gente faz ciência desse modo? Estudos recentes mostram que os conhecimentos que Lucas tinha de medicina não superavam os conhecimentos que pessoas cultas daquela época também tinham. Isto para dar apenas um exemplo. Que conheceu Paulo ou foi companheiro de Paulo também é algo inaceitável, porque a teologia lucana não é a teologia paulina, sobretudo quando se trata do valor da cruz. Para Lucas, um incidente logo reparado com a ressurreição. Para Paulo, uma verdadeira teologia do crucificado. Portanto, não podia ser discípulo de Paulo também. E assim se vai, não é? Que tenha conhecido a Virgem Maria. Mas como? Como isso pode ser provado? Isso pode ser dito, mas comprovado não há como fazê-lo. Então, nós preferimos deixar o resto todo como lenda piedosa, sim, por certo, e apenas lenda. A festa litúrgica de São Lucas, quando é? Quando se celebra a festa litúrgica de São Lucas, é em outubro, se não me engano. Se não me falha a memória, é em outubro. Agora não tenho o dia.
Não foi um dos 12, e aqui está certo, mas foi um apóstolo e evangelista. Ele tinha em mente escrever 2 volumes. É o único autor que escreve 2 volumes bíblicos. Além de Paulo, que escreveu diversas cartas. Nós podemos dizer que sim, porque diversos motivos ou perícopes que caberiam mais nos evangelhos, Lucas deixa para os Atos dos Apóstolos. Ele deve ter escrito os 2 volumes na década de 80 ou 90 do primeiro século da nossa era e deve ter escrito os 2 concomitantemente. O padre. Vamos fazer um intervalo e voltamos.